se agradar. Então, beleza, vamos aqui entender um pouco o que é POO, né? POO é um paradigma de programação, tá ligado? Que é programação orientada a objetos. Como assim programação orientada a um objeto? Oxente. É poop, é merda em inglês também. É o joguinho. Isso. Por exemplo, é, os caras criaram esse tipo de paradigma, esse tipo de programação, digamos assim, para poder facilitar a criação de programas, né, usando conceitos do mundo real, né? Sim. Então, a ideia do PO surgiu de você mapear um objeto, né, com o que ele vai ter classes, ele vai ter propriedades, métodos dele, e aí a partir dele você cria objetos, né? Então a gente faz muita analogia de que uma classe ela é como se fosse um molde, tá ligado? Imagina assim, Sim. tipo, numa fábrica de, sei lá, uma fábrica eu dei esse exemplo um dia aí atrás, que seria uma fábrica de estrelas de plástico para botar numa árvore de Natal. Um exemplo, sei lá. E aí eu tenho aquele molde, né, que eu vou botar plástico lá para fazer uma estrela a partir daquele molde, tá ligado? O molde é nesse sentido, é um molde para você criar objetos a partir dele, tá ligado? Sim, já tem um formato, né? Uma base. Isso. Então, na área da programação, os caras criaram esse paradigma de programação que usa esses conceitos para poder facilitar a criação de sistemas. Então, eu vou começar aqui o Rendizon. Aula PO. Criar uma pasta aqui, CD, aula PO. Abrir o visual de code aqui. Abrindo o lugar. É isso aí. Deixa isso, beleza, eu abri aqui numa pasta vazia que eu criei agora, né? E aí eu vou criar alguns conceitos aqui, algumas classes. Primeiro eu vou criar um arquivo chamado cachorro com PHP. Tá vendo? Criei esse arquivo aqui, tá vendo aí? Tô vendo. Pronto, dentro desse arquivo, ele vai ser um arquivo PHP. Eu vou criar uma classe chamada cachorro. Como é que eu crio? Eu boto class, o nome, cachorro e pronto. Então, entenda a classe como sendo esse molde para a gente criar objetos a partir dela, tá? Sim. Entendeu por enquanto? Essa parte tá de boa. Tá de boa, beleza. Então, eu estou criando uma espécie de molde para criar cachorros a partir dele. E dentro dessa classe eu vou botar tudo que for relacionado a cachorro, desde propriedades, métodos, etc. Vamos começando. Por exemplo, o que seria uma propriedade de cachorro? Sei lá, raça. Então eu vou botar aqui public, que é uma variável raça, certo? Uhum. Quando eu falo propriedade, eu estou dizendo que é uma variável que vai guardar algum valor, beleza? Esse public esqueça por enquanto. No PHP a gente cria variáveis com o cifrão na frente, né, do nome dela. Então isso aqui é uma variável. Beleza. Além de raça, eu tenho mais o que de propriedade? Diga aí. Tamanho não, né? Tamanho. Tamanho é uma propriedade do cachorro, né? Todo cachorro tem uma altura.
Mais um. Porte, né? Seria porte, né? E a última aqui, diga aí. Raça, porte. Alguma coisa relacionada que todo cachorro tem e muda de um para outro. Por exemplo, cor, né? Tá assim. Pronto. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu molde de cachorro que tem 3 propriedades, que é raça, porte e cor, certo? Deixa eu criar agora outro arquivo aqui chamado index.php. Isso aqui é meu arquivo, vai ter até meu arquivo principal. Nesse meu arquivo principal, que é quem eu vou executar ele de fato, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um use, deixa eu ver se use funciona. Eu vou primeiro tentar dizer que ele é desse PHP, né? Aí deixa eu ver se ele funciona. Pronto. Nesse use, eu estou importando esse meu arquivo cachorro para dentro do meu index, tá? Aí eu vou fazer o que? Eu vou criar agora, imagine, ali eu disse que a classe cachorro ela é uma fábrica, né? Que é que está nesse arquivo aqui, ela é uma fábrica. Ou ele é uma fábrica não, é um molde, né? Ou pode ser fábrica também, tem muita gente que chama de fábrica, mas eu gosto de chamar de molde, porque faz mais sentido. Então, nesse meu arquivo index, o que é que eu faço? Eu importo esse molde e faço o que? Eu crio uma variável aqui chamada caramelo. Quem é caramelo? Ele vai ser um new cachorro. O que é que eu estou dizendo aqui? Que essa minha variável caramelo, ela vai guardar, ela vai receber a gente, tecnicamente falando, é uma nova instância da classe cachorro. Agora, fazendo analogia, caramelo vai ser o que? Um novo cachorro. Eu peguei aquele molde que eu tenho e criei um novo cachorro a partir dele. E agora eu posso acessar as propriedades de caramelo e adicionar valores lá dentro. Por exemplo, caramelo recebe azul, sei lá, um texto, né? Aí vou repetir aqui, caramelo porte recebe grande, não, médio porte, médio, e qual era a outra? Raça. A raça é vira lá. Entendeu? Uhum. Eu poderia criar outro aqui, eu posso, eu vou botar aqui. Na verdade, não vou nem chamar de caramelo. Eu vou mudar o nome dessa variável, vou chamar de cachorro 1. Aí aqui eu vou criar cachorro 2. E vou pegar aqui e vou pegar as propriedades de cachorro 2. Vou botar ele é branco, porte pequeno, e a raça é Shih Tzu, assim, Shih Tzu, tá ligado? Ou seja, a minha classe é única, tá em um arquivo e nela é quem tem quais são as propriedades. E no meu arquivo onde eu chamei ela, eu crio novos objetos, né? No nosso caso a gente está falando cachorro, então eu crio novos cachorros e cada um desses ele tem as suas próprias propriedades, tá ligado? Variável, no caso de PO, quando a gente está falando dentro de uma classe, é como se fosse, variável, né? Funciona da mesma forma, ela recebe valores, eu posso fazer comparação, posso mudar o valor dela, etc. Como
uma variável, só que pelo fato dela estar dentro, digamos assim, dentro de um objeto, a gente chama de propriedade, tá ligado? Por isso que eu tô falando propriedade. Então, por exemplo, com a mesma classe eu criei dois objetos diferentes. Os dois são cachorros, porém eles têm propriedades diferentes. Um é azul, o outro é branco. Um é médio, o outro é pequeno. Um é vira-lata, o outro é shih tzu, tá ligado? Então, se eu botar aqui um vardamp cachorro 1, esse vardamp ele serve para imprimir na tela para mim. Vamos ver o que é que acontece. Vou executar aquele meu arquivo Windows. Acho que deu. Aí, não. Oxi. Cachorro não fala. Espera aí, então tem que fazer o require. Eu importei da forma errada. Acho que agora vai. Beleza, ó. Imprimir cachorro 1, ele me diz o quê? Que é um objeto, né? Objeto cachorro. E tem 3 propriedades, que é raça, porte e cor. Tá vendo? Ó, raça, vira-lata, porte médio, cor azul. Tá ligado? Se eu boto para ele imprimir o cachorro 2, vai dizer o quê? Que ele também é um objeto do tipo, né? Foi criado a partir de cachorro, ou da classe cachorro, e a raça é shih tzu, porte pequeno, cor branco. Tá ligado? Pegou as outras especificações, né? As outras especificações que veio dessa segunda variável. Tá ligado? Então, PO é isso. É basicamente você criar moldes de acordo com o que você quer. Por exemplo, eu estou fazendo um sistema de empresas. Quero listar as empresas, salvar a empresa e etc. Então, primeiro eu mapeio como vai ser minha classe empresa. Ela vai ter nome, CNPJ, não sei o que, várias propriedades. E eu altero essas propriedades de acordo com a minha empresa. Tá ligado? Olha aí, chegou, Tiaguinho? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, pronto, show. Deixa eu fazer uma recapitulação. Que eu tô gravando, né? Eu vou subir o vídeo lá, qualquer coisa vocês assistem para tirar dúvidas. Mas eu tô mostrando, eu dei início a POO, né? Que é a linguagem de programação orientada a objeto. E aqui no exemplo eu criei um arquivo chamado cachorro, e dentro dela eu adicionei uma classe cachorro, né? Classe você encara como se fosse uma espécie de... Deixa eu abaixar um pouco o volume. Como se fosse uma espécie de molde. Lembra que a gente falou sobre molde na outra... numa reunião aí? Tá ligado? É tu, Tia. Ah, que grave. É o quê? Não, eu tô falando com tudo. Ah, não. Você tem como repetir aí? Sim, eu tô falando que aqui a gente criou uma classe chamada cachorro. E classe Certo. é como se fosse uma espécie de molde. Lembra que a gente falou sobre molde em outra aula? Então Sim, eu não vi isso aí, principalmente. não, PO. E aqui nesse molde cachorro, a gente criou 3 propriedades. São 3 coisas que um cachorro tem, né? Que é a raça, porte e cor. Tá ligado? Sim. Aí beleza, aí eu criei outro arquivo aqui, index, que é meu arquivo principal. Eu importei aquela classe que eu criei, né? Eu chamei aqui require e tal, aí ele importa essa classe.
E aí o que é que eu fiz? Eu criei uma variável que recebe um new cachorro, ou seja, eu criei uma nova instância daquela classe, eu criei um novo objeto a partir daquele molde. Tá ligado? O exemplo que eu dei na outra reunião, que eu tinha um molde de estrela, né, de Natal. Então, quando eu crio essa variável de que ela recebe, né, eu recebe aqui um novo cachorro, é como se eu tivesse botando plástico no molde e eu estou criando um novo objeto a partir daquele molde. É o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou criando um novo cachorro a partir desse molde de cachorro. Então, esse cara aqui, cachorro 1, que é a minha variável que recebeu esse novo objeto, ele tem aquelas 3 propriedades que eu criei aqui na classe, ó, raça, porte e cor. Só que aqui no caso eu estou setando, eu estou colocando nessas propriedades os valores. Então eu disse, ó, que cachorro cor vai receber azul, cachorro porte vai receber médio, cachorro raça vira-lata, tá ligado? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Ó, eu vou dar um var dump aqui, que o var dump é meio que para imprimir na tela esse cara. Então eu vou imprimir essa variável cachorro 1. Se eu voltar aqui no PHP, ó, ele me mostra o objeto cachorro, do tipo cachorro. Ele tem 3 propriedades: raça, porte e cor. Tá vendo? Ó, raça, vira-lata, porte médio, cor azul. Tá ligado? Entendeu? Eu entendi. Beleza. E aí o que é que eu posso fazer também? Eu posso criar outro objeto a partir do meu molde. Porque como ele é um molde, ele serve para eu criar vários objetos a partir dele, tá ligado? Então, por exemplo, aqui eu criei um cachorro 1 e aí eu adicionei essas propriedades a ele, né, de azul, médio e vira-lata. E aqui eu criei um novo objeto nessa variável chamada cachorro 2 e peguei as propriedades e botei branco, pequeno e shih tzu. E agora eu tenho 2 objetos, cada um com propriedades diferentes, enquanto um é azul, o outro é branco, enquanto um é médio, o outro é pequeno, enquanto um é vira-lata, o outro é shih tzu. Tá ligado? E aí eu posso fazer isso aqui, ó, se eu imprimir, eu vou dar um var dump, né, que é para imprimir cachorro 1, vou imprimir cachorro 2. Se eu limpar aqui e fazer isso, ó lá, o primeiro, cachorro 1, a raça é vira-lata, o porte é médio e a cor azul. O outro, a raça é shih tzu, porte pequeno e cor branco. Tá ligado? Todo mundo entendeu até aqui? Show, entendi. Beleza. Isso é POO, que é o que? Programação orientada a objetos. Quem são os objetos? São esses caras que a gente cria a partir de um molde. Eu pego o meu molde e crio um objeto a partir dele, tá ligado? Dúvidas? Quando eu fiz o curso de PHP, isso chamava. Quando eu fiz o curso de PHP, isso chamava variável, né? E o primeiro era classe, né? Então, né? Porque tem algumas diferenças, né? No caso, aqui é POO. Classe cachorro. Isso, classe cachorro, ela tem propriedades, né? Então, um cachorro ele tem raça, ele tem porte, ele tem cor, e são coisas que diferem de cachorro para cachorro, tá ligado? Todos vão ter raça, porte e cor, só que cada um vai ter uma raça, cada um vai ter um porte, cada um vai ter uma cor, tá ligado? São variáveis, concordo com você, porém vão ser sempre as mesmas propriedades, só vai variar o valor de cada um, a depender do cachorro, tá ligado? Meu som tá chiando aí, velho. Tá chiando um pouco. Acho que bem de fundo. como se fosse um fundo assim. Ventilador. Não sei. Deixa eu ver aqui. Parou. Não sei se foi você que mutou aí. Ele... Eu tô mutando porque eu acho que tá estourado. Vou ver o que foi depois. Tá, beleza. Mas tá de boa, não tá atrapalhando todo mundo não.
Beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Aí, da mesma forma que eu tenho um arquivo cachorro, eu vou criar um arquivo gato. Beleza, aí o nome da classe vai ser gato. Gato, por sua vez, ele não tem porte, né? Que eu saiba. A maioria dos gatos tem o mesmo porte. Mas eles têm raça, eles têm cor e eles têm... O que é que o gato tem? Diferente do cachorro. Tem o quê? Pronto, boa, perfeito. Vidas, vamos botar uma variável aqui, vidas. Gato 1 com tantas vidas, né? E aqui no meu arquivo principal, ó, eu já tenho cachorro 1, cachorro 2. Eu vou criar aqui, agora eu vou importar esse meu arquivo que eu criei, né? Gato.php, importei. E agora eu posso fazer o seguinte, eu vou botar aqui gato 1. Vai ser um new gato, né? Que é a minha classe. Então eu vou criar um novo objeto a partir de gato. E aí vou setar as propriedades dele. Gato 1. Aqui, hífen maior que. Como é o nome da propriedade? Raça. Diga aí, alguém sabe siamês, né? Siamês. Beleza. Vira-lata. Também tem. Cor e vida. Já vou botar aqui. Cor e vidas. Cor vai ser cinza e vidas vai ter 3. Aí vou criar um segundo gato a partir do mesmo molde, né? Só que aqui eu tenho que chamar gato 2, o nome da variável vai ser vira lata, a cor dele vai ser verde, que é o Hulk, e tem 100, que vira lata é a peste. Pronto. Ou seja, a partir do mesmo molde eu também criei 2 objetos, né? O molde de gato eu criei 2 gatos. E cada um com suas próprias propriedades, né? Show de bola. Se eu botar aqui para dar um var dump, vai ser a mesma coisa. Gato 1 e gato 2. Se botar lá no terminal. Gato, né? Tem 3 propriedades. Gato tem 3 propriedades. Raça siamês, cor cinza, 3 vidas. Raça vira-lata, verde, 7 vidas. Beleza, funcionou. Show de bola. Pronto, aqui a gente já aprendeu a primeira coisa de POO, que é classe e propriedades. Beleza? Aí vamos prosseguir. Além de propriedades, um molde, né, ou uma classe, ou uma fábrica, que também chamam de fábrica, você pode adicionar métodos. O que são métodos? Métodos são funções. O que são funções? São trechos de código que vão executar alguma lógica. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou criar uma função. Public function, muito bem. Latir, né? Aí eu abro assim, ó, parênteses. Como eu não preciso de ter nenhum parâmetro para essa função, eu não boto nada, que fica parênteses vazio, e abro e fecho as chaves, que é o bloco de código, que é onde vai a minha lógica, né? Então, na minha lógica latir, o que é que eu vou botar? Eu vou botar assim, echo ele imprime no terminal também, igual o var dump. Vou botar assim, au. Certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza, eu adicionei no meu molde, na minha classe cachorro, a função latir, que vai fazer o quê? Vai imprimir no terminal au. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Tá. Eu tenho meu cachorro 1 e cachorro 2, eu vou vir aqui, ó, cachorro 1 latir. Vou chamar a minha função, vou executar ela, certo? Salvei. Se eu vier aqui rodar o meu programa, ele imprime au. O que acontece se ao invés de cachorro 1 eu botar cachorro 2?
mesma coisa. Au, au. Perfeito. Se botar gato também. Se eu Não, bo- você não definiu a. Se eu botar gato, vamos ver. Não, porque você não definiu a na função. Fatal Gato. erro. Exatamente. Se você ler aqui, ele diz, ó. Você chamou um método indefinido, gato latir, em arquivo tal, na linha 29, ó, linha 29, tá ligado? Fica até vermelho aqui dizendo, ó, um defined método latir. Ele tá dizendo, em gato você não tem essa função. Eu tenho em cachorro, porque eu criei na classe de cachorro, tá ligado? Agora vamos criar aqui em gato. Public function. No caso de gato é Miau, miau. miar. E vai fazer o que? Eco. Miau, miau. Au, au, au. Aí, agora eu posso chamar gato 2 miar e cachorro 1 latir. Quando eu executar o meu programa, au, au, miau, miau. Tem a Beleza? música, né? Parece só música. Vamos adicionar uma coisa aqui. Vamos adicionar uma propriedade public, propriedade chamada nome em cachorro e também em gato, nome. Agora quando eu aí beleza, eu tenho essa propriedade nome, né? Agora quando eu crio o meu objeto, eu tenho que definir ela. Eu venho aqui nome, recebe Juarez, né? Cachorro 1, cachorro 2 eu posso botar Antônio, cachorro 2, gato 1, nome vai ser Mário Júnior, e gato 2, nome vai ser Francisco. Beleza, então todos os meus objetos eles estão com essa propriedade nome preenchida, né? E aí eu vou mudar uma coisa aqui no método latir, eu vou dizer o seguinte, ó, echo vai ser o que? This.nome, ou seja, eu estou acessando a variável, a minha propriedade nome. Como é uma propriedade que está no meu método, eu tenho que usar o this para dizer o PHP que é referente a essa classe. Se eu não botar o this, se eu fizer direto, ele vai procurar se eu tenho essa variável na minha função, no meu método latir. Ou seja, se eu tivesse algo assim, nome, sei lá, oi. Aí se eu tiver esse cara, e aqui funciona. Só que como eu não tenho aqui, eu quero recuperar esse valor. Ele tá lá de fora, né? Isso, é porque ele está do lado de fora, exatamente. Aí eu tenho que usar o this nome, certo? Aí eu vou botar o que? Vou concatenar o nome, vou juntar o nome com this. Assim. E no meu método do gato eu vou fazer a mesma coisa, nome junto com this. E aí o que é que vai acontecer quando eu executar? Não definiu o nome, definiu ainda? Defini o nome aqui em gato e quando eu criei meus você objetos, botou lá. botei. Apareceu o nome diz au. Nome diz au. João diz Juarez diz au au e Francisco diz miau miau. Por quê? Aqui eu chamei cachorro 1. Quem é cachorro 1? Esse primeiro objeto que eu instanciei. E aí eu botei o nome dele de Juarez. Então quando eu falar lá cachorro 1 latir, ele vai pegar o nome dele, que é Juarez, para aquele objeto, diz au au. E a mesma coisa gato 2. Gato 2 é quem? Francisco. Então Francisco diz miau miau. Então vocês estão percebendo que a partir de um molde, a partir de uma classe,
eu defini uma lógica, um método que vai servir para qualquer objeto que for criado a partir dele. Entendeu? Como eu criei um objeto gato 2 aqui, a partir de gato, então ele já tem aquela função lá de latir ou de miar. Tá ligado? Tudo certo até aqui? Oxente. Ah, beleza. Vamos começar a dificultar. No início tudo é fácil. Show de bola. Isso aqui é PO, é classes e objetos, certo? Por isso que é programação orientada a objetos, porque você está criando objetos e nas classes você está definindo as lógicas dele e tal para o objeto poder usar. Beleza. Então agora eu tenho um gato e cachorro. Só que vocês concordam comigo que os dois são animais, perfeito. Eu diria mais, são mamíferos, né, animais, e que os dois têm a mesma propriedade, nome e raça e cor. Sim. Deixa eu botar. Tá vendo? Só que muda que gato tem vidas e cachorro tem porte, né? Isso. Então, aí a gente entra naquela parada que eu falei. O programador sempre tem que tentar diminuir a duplicação de código, né? Se eu tenho a mesma coisa em 2 lugares, vamos tentar botar isso em um arquivo só. E aí os caras que estavam pensando nesse negócio de PO começaram a pensar e falar, o que é que a gente pode fazer? E aí eles pensaram num negócio chamado herança. O que é herança? Eu vou fazer o código e depois eu vou explicando. Eu vou criar um aqui chamado, sei lá, animal.php. Aí esse arquivo eu vou dizer que ele é um arquivo em PHP. Aí a classe vai ser animal. E ele tem 3 propriedades: nome, raça, cor, né? Nome, raça, cor. Beleza. Essa minha classe animal, vamos para aquele pai de todos. O que é herança? Todo mundo sabe. Quando você herda alguma coisa, né? Então imagine que eu tenho aqui a minha classe animal e eu tenho a minha classe cão, cachorro e gato, certo? Eu vou dizer que cachorro herda de animal e gato também herda de animal. Quando eu digo isso, o que é que acontece? Tudo que tiver definido em animal, automaticamente eles também vão ter. Certo? Dúvidas até aqui? Não. Então, tudo que tiver em um, eles também vão ter. Então, o que isso significa? Se eu tenho uma classe animal e tem nome, raça e cor, eu vou chegar aqui em cachorro e vou dizer extends. E extends é como eu digo que esse molde barra classe barra fábrica, depende de como você queira chamar, herda de quem? De animal. Só que para poder funcionar eu tenho que fazer aqui um require, tenho que importar aquele arquivo, né? Animal. Beleza. Aí agora o meu PHP. Everton, tinha uma dúvida. Essa parada que a gente bota que a função é pública, privada, essas paradas. Tá, Se a pessoa botar que é pública, não precisa fazer o require? Não. Eu vou explicar o que é isso. Isso aqui é encapsulamento, tá? É porque são várias coisas de PO, eu tô indo com calma para não dar um bug na mente. Deixa eu copiar isso aqui. E eu vou chegar aqui em gato e fazer a mesma coisa. Extender animal, eu digo que gato extende animal. Beleza.
Feito isso, eu posso tirar aquelas 3 propriedades que tinha em cachorro e também tinha em gato, e eu só deixo o que é inerente de cada um, o que é particular de cada um, porque em animal já tem. E quando eu digo que cachorro herda dele, ele vai pegar aquelas propriedades para ele. Quando eu digo que gato herda de animal, ele vai pegar aquelas propriedades para ele. Se eu voltar aqui no meu terminal e o zerinho line 3, oxente, Não é porque tá com letra minúscula não, você não abre não. O A do animal. não, você não pode declarar classe animal, porque esse nome já está em uso em linha 3. Qual foi? Cada classe ali, né? No animal, lá em Não, cima. aqui eu não tô. Não é no outro, aí é. No animal aí. Tem Não, aqui era só para linha três. carregar o arquivo. Deixa eu ver se vai dar. Olha, classe animal não foi encontrada em cachorro linha 3. Cachorro linha 3 aqui. Ele disse, não encontrei esse cara. Deixa eu ver que porra é esse. Se eu importar aqui. Vamos ver se dá bom. Classe animal não foi encontrado em cachorro linha 3. Temos um E bug. bota lá em cachorrinho. É o quê? E bota aí, né? Deixa eu ver se vai. Porra, e agora ele não encontrou. Pera aí. Não encontrei animal. Que animal aqui. Aí, agora funcionou. Oxi. Em gato funcionou, foi? Interessante. Uma doideira. Entenderam essa? Porque, é como tá falando, não é porque é uma função pública que eu receber, não, é. Não, aí ó, deu certo. Deu certo, deu certo. É porque uma vez importado, o PHP já sabe quem é animal. Mas beleza, eu vou voltar aqui, eu fui da errada. Ó, funcionou. Juarez diz au e Francisco diz miau. Lembra que aqui é aquele negócio diz nome e tal, né? Diz nome, só que cachorro não tem nome. Então, significa que está funcionando. Ele está pegando do pai, porque herdou. Entendeu? Sim. Beleza. Esse é o segundo conceito importante de POO, que é herança. Então, quando eu crio uma coisa, eu posso dizer que esse aqui estende dele e ele vai herdar o que o pai tiver, tá? Então, a gente... É isso que eu ia falar um exemplo quando você falou daquela outra vez, tipo, essa parte de pai e filho, quando você puxou, né? Tipo, cachorro 1, gato 1, que ele puxou o nome, né? Uhum. É como se ele tivesse pegado o pai, aí pegou da linha do primeiro filho, quando foi sair o nome, Juarez e não sei quem. Logo no início, antes de você falar essa parte, você nessa parte. Quando eu ainda tava, eu não tinha criado ainda a função animal. Eu tava dando um exemplo, quando você puxou. Tá. Sim, isso. E aí é como se fosse pai, que ele puxou o primeiro nome, no caso. Uhum. Cachorro 1, ele puxou o nome Juarez, que ele puxou, vamos dizer assim, do filho 1. Isso. Se você tivesse botado pela cor, ele teria puxado do filho 2, né? Uhum. Seria mais ou menos o mesmo exemplo dessa parte de herança. Isso. Aí... Ixi, me perdi agora.
Beleza, então todo mundo entendeu essa parte de herança? Sim. Show. Aí vamos para agora uma observação, né? O que é que significa essa questão de public aqui? O public significa o encapsulamento daquela função ou daquela propriedade. Como assim encapsulamento? É o nível de acesso que esse cara vai ter. Por exemplo, se eu colocar aqui na classe animal, que é pai, que o nome não é mais público, ele é private, né? O que é que vai acontecer no nosso sistema? Private não. Private. Deixa eu ver. Faz tempo tentando mexer isso. Isso, beleza. Aqui, ó. Se eu boto que o nome ele é protected, significa que qualquer classe que herdar dessa animal não terá acesso a nome. No caso aqui de cachorro, como eu uso a função latir, eu recupero o valor dela. Agora que ela é protected, protegida, eu não consigo mais acessar ela, mesmo que eu tenha herdado de animal. E aí ele me dá esse aqui, ó. Cannot access protected property cachorro nome. Ou seja, você não pode acessar a propriedade protected de nome. Entendeu? Por quê? Porque ela é protegida. Quando eu falo que ela é public, aí continua funcionando. Por quê? Porque ela é pública. Então qualquer cara que herdar animal vai conseguir alterar ela ou recuperar o valor dela. Tá ligado? Entenderam? Entendi. Mas para poder usar essa função, você tem que definir lá na própria função uma permissão, né? É como se fosse uma espécie de permissão. Se ela é public, todo mundo pode acessar e alterar o valor. Se ela é private, eu vou chegar em private ainda, né? Se ela é protected, ninguém tem acesso, somente aquela classe que cuidou. Porque, por exemplo, eu venho aqui em animal, que é o pai, aí faço assim, ó. Public function falar. Aí ele dá um eco diz ponto nome concatena com está falando. E aqui eu digo que ela é protected. Ó, se beleza, eu defini um método, uma função na classe pai de todo mundo, né, que é a classe animal. E aqui, como eu estou mandando latir MIA, vai dar erro. Por quê? Porque ele está acessando uma propriedade que é protected, né, que é o diz nome. Aí, ó, cannot access protected, propriedade protegida. Beleza, você não pode acessar. Agora, se eu mando aqui no meu arquivo principal, eu boto aqui falar, que a função falar, ela vem de animal, né? Aí ele diz a mesma coisa. Oxi. Index linha 8. Ah, ó, o erro tá aqui também, ó. Ele tá dizendo o quê? Você não pode acessar uma propriedade tal no arquivo index linha 8. O que é que eu faço linha 8? Tô colocando o nome no cachorro. Mas eu não posso colocar o nome porque Está protegido. protegido. Então se eu chego aqui, comento essas linhas aqui que eu estou setando o nome. Aí, ó, está falando. Por que ficou em branco aqui? Se aqui era para ele botar o diz nome.
Definir a função falar lá. Index. Chamei ela aqui, ó. Chegou, né? Isso é importante. Definir é quando eu escrevo a lógica da função, o que ela faz. E usar ou chamar ou executar é quando eu chamo ela no arquivo onde eu quero executar aquela lógica. Então sim, estou chamando ela aqui, tá ligado? Aí o que é que ela faz? Ela bota diz nome, está falando. Aí quando eu chamei ela lá no index, ficou em branco, está falando. Por que ficou em branco? Ele tirou o nome. Porque o nome é uma propriedade protegida. Eu não consigo setar qual é o nome nos meus objetos, porque ela é protegida. E por isso. E você também desmarcou os nomes, né? Isso, porque primeiro que se eu deixar aqui ele dá erro. Ele vai dizer o quê? Você está tentando alterar o valor de algo que é protected. É uma coisa que você não tem acesso. Exatamente, entendeu? Aí vocês falam, pô, mas para que isso é interessante? Pô, isso é interessantíssimo, porque imagina, eu tenho uma classe, sei lá, um exemplo no banco, por exemplo, que já conhece, que é relacionada à conta corrente, uma classe de conta corrente. E eu tenho uma propriedade chamada saldo. Um exemplo aqui, tá? Aí não faria assim e tal, mas só para entender melhor. Eu tenho um saldo. Eu não posso diretamente, igual eu estou fazendo aqui, diretamente setar qual é o valor do saldo. Eu tenho que, através de algumas funções que vão manipular aquele saldo. Por exemplo, o que é que eu faria aqui? Animal. Eu tenho o protected nome, né? Então, ok. Eu vou criar uma função pública chamada setNome. O que ela faria? Ela vai atualizar o valor de nome, né? Então, o que é que eu passo para ela? O nome que eu quero que ela use. Então, eu vou passar aqui, digamos que eu vou receber um novo nome, sei lá, um exemplo. Isso aqui eu estou definindo a lógica da função, estou definindo a função. Eu já defini que ela é pública, vai ser uma função, o nome dessa função é setNome e ela vai receber como parâmetro um parâmetro aqui que eu chamei, né, de novo nome agora, na definição. E o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar dis.nome e vai receber esse novo nome. Percebam que eu não estou no meu arquivo aqui, eu não estou alterando o nome diretamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem como era antes. Vou botar aqui, ó. Antes, depois. Eu vou chamar aqui em setNome e eu vou passar aquele parâmetro lá. Entendeu? Antes eu alterava o valor da propriedade diretamente, que é com igual aqui, ó, recebe, né, de nome, recebe Juarez. E agora eu estou chamando uma função que é pública, estou passando qual é o nome que eu quero que seja alterado, e essa função é quem está fazendo isso. Por que ela pode alterar? Porque ela está na mesma classe que a variável nome. Entendido? Entendi. Entendi. Quando a gente faz PHP, geralmente ele já monta automaticamente sets e gets, né? Então, eu vou chegar nessa parte de gets também. Mas deixa eu só mostrar que está funcionando. Aqui, cachorro 1, você tem o nome, aqui, cachorro 1, falar. Ó, se eu for lá agora, limpar aqui, anote ainda aqui linha 9. É porque eu deixei aqui. Anotei. Ó, Juarez está falando. Se eu botar aqui cachorro 1 latir, vai dar certo ou não vai? Bem, deixa eu ver o código. Ó,
A função latir tá onde? Tá em animal, cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro. O que é que ela faz? Diz au. Pega o nome e diz au. Mas não vai porque o nome tá protegido. Deu certo, deu certo. Porque acho que eu me enganei, eu falei abobrinha. Quando ela é protect, eu não consigo alterar, mas eu consigo recuperar o valor dela. É isso. Lembrei. Eu falei errado. Desculpa aí. Desculpa aí pelo vacilo. Então eu também achei que ia dar erro. Não vou mentir. Pensei que explodiu ele aqui. Mas quando ela é protect, eu não consigo alterar o valor, mas eu consigo ler. Tá? Aí agora vamos para o terceiro nível de acesso que existe, que é o Public, Private e Protected, né? O Protected eu não consigo alterar de qualquer filho que estenda dele. Eu consigo alterar unicamente nos métodos do próprio arquivo, né? Então, como ela é Protected, eu só consigo alterar o valor nos métodos dela. Se eu crio aqui um método em cachorro, que é filho de animal, aqui um public function set, sei lá, vou botar set cachorro nome, só para não confundir com a outra, e botar botar assim, new name, new nome, sei lá, só para não confundir, e vou dizer que diz ponto nome vai receber new nome. E aqui no index, ao invés de chamar set nome, eu vou chamar set cachorro nome. Vocês acham que isso aqui vai dar certo ou não? Bota lá no outro ver. 7 cachorros no outro tá. Acho que sim. E você, Tiago, acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Porque funciona set cachorro nome, recebe um novo nome, vezes nome. Certo. E qual foi o que você vai chamar lá no index? Vou chamar isso, ó, cachorro 1, set cachorro nome Juarez. Vai. Vamos ver. Deu certo. Pode dar errado. Não, era para dar certo, era para dar certo. É porque eu estou confundindo umas coisas. Mas quando a propriedade é protect, eu não posso alterar diretamente o valor dela. Mas se alguma função alterar, dá. Deixa eu ver isso agora assim. Malandro. Deixa eu relembrar essa parada aqui. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Não posso deixar sem encerrar porque eu estou gravando. A propriedade ou método pode ser acessado de qualquer lugar, isso é padrão. Protected. A propriedade ou método pode ser acessado dentro da classe e por classes derivadas dessa classe. Beleza. Private. A propriedade ou método só pode ser acessado dentro da classe. Aqui o 3, na classe fruta. Uma public, protected, private. Então, new fruit, no que... Aí ele seta isso e não pode. Public. Private. Não deveria poder. Deixou. Entendi, foi lá, né? Bom, mas entenderam mais ou menos aí
Vamos seguir. Pra mim era pra ter dado erro ali, mas beleza. Tô sabendo mais nada mesmo dessa parte. Pô, quem já viu? Tá, deixa eu voltar aqui, que a gente vai voltar como tava. Público, todo mundo público. Pronto, beleza. Apaga aqui a função de latir. Tá. Animal, vou deixar aqui. Vou tirar o aqui no nome. O gato eu vou tirar minha. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar no pai animal uma função chamada falar, certo? Que eu faço diz nome está falando, certo? Ok? É. Aí eu vou adicionar o seguinte aqui na classe animal. Esse daqui é um exemplo bom. Eu vou adicionar uma propriedade private chamada tipo. E aqui eu vou concatenar. Opa. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso, aí eu junto com isso. Ou eu posso fazer isso que ele vai substituir esse trecho pelo valor da variável, tá ligado? Então, por exemplo, vamos fazer aqui total para ficar tudo no mesmo padrão. Pronto, beleza? Entenderam? Entenderam isso? Entendi. Que a sua tela ficou um pouco na frente ali do finalzinho, velho. Deixa eu diminuir aqui, ó. Melhorou? Agora dá pra ver. Dá pra ver? Então, ele vai substituir isso aqui pelo nome e isso daqui pela propriedade tipo, né? Aqui em cachorro, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma função chamada construct, que ela é executada, ela é chamada sempre que eu crio um novo objeto de cachorro. Entendeu até aqui? Uhum. Pronto. E aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer assim, ó, diz.tipo recebe cachorro. Vou copiar esse trecho, vou colar aqui em gato. Vou botar o tipo delegado. Aí, não, aqui. Vou tirar essa parte aqui que eu comentei. E vou falar assim, cachorro 1 falar. Que é desse tipo. Não deu certo? Tá. Que ele é privado. Deixa eu botar aqui. Aí, agora deu certo. Ó, eu criei uma variável que ela é private, né? E a gente viu ali na documentação que private ela só é disponível nessa classe animal. Então eu só posso alterar ela ou ler o valor dela nessa classe, certo? Como eu estendi cachorro de animal, né? Eu herdei as coisas de animal em cachorro. Então eu alterei aqui o tipo e botei que era cachorro, certo? Eu falei, ó, tipo recebe cachorro. Então eu peguei aquela variável lá, aquela propriedade que era private, e botei o valor de cachorro nela. Aqui em gato a mesma coisa, né? Só que o que aconteceu? Quando eu botei cachorro 1 falar, que é essa função aqui, ó, que ele diz Juarez, que aí devia ser um cachorro, está falando.
Porém, o que foi que aconteceu? Juarez, que é em branco, ó, está falando. Por que ficou em branco? Porque é uma variável privada. Como eu tentei alterar o valor dela dentro de outra classe, que herdava de animal, não alterou. Foi. Agora, se eu botar ela como protected, que diferente do private, eu tenho acesso a ela nas classes que derivam, né? Nas classes que estendem, aí dá certo. O Juarez, que é cachorro, está falando. Entenderam? Sim. E agora eu criei uma função falar, que em gato eu não tenho nada disso, nem em cachorro, mas que funciona para os dois. Ó. Gato 2 aqui. Se eu só mudar de qual objeto que eu estou executando, ele vai dar certo. Francisco, que é gato, está falando. Entenderam? Entendi. Tá, beleza. PO já foi isso. Vamos agora a outras coisas. Beleza. Eu tenho aqui a função falar, né? De animal. Que eu estendi, então qualquer gato ou cachorro que seja animal vai ter falar, correto? Certo. Porque os dois estendem de animal. Só que digamos que eu queira alterar essa questão de falar, essa função de falar, esse método falar, para a minha classe cachorro. O que é que eu faço? Você fala o quê? Pode repetir? Quero alterar, peraí, eu vou criar mais aqui, ó. Tem um animal, cachorro, gato, periquito. Periquito. Beleza. Tenho três tipos de animais agora, que todos estendem da mesma classe. Aí eu falo, porra, mas em cachorro, quando eu chamar falar, eu não quero executar aquela lógica default, né? Que é que está em animal. Essa aqui. Eu quero executar outra coisa. Eu quero que escreva, digite na tela outro texto. O que é que eu posso fazer nesse caso? Quando você executar, não entendi, executar o quê? Essa função falar, ó. Aqui no Só meu... mudar o texto. Sim, mas se eu mudar aqui em animal... Peraí, deixa eu ver se fica mais claro. Gato 1 falar, eu vou botar um eco contra barra linha. Que é pra pular a linha. E vou botar aqui cachorro falar. Ó. Se eu executo isso... Porra, ele não pegou contra barra, né? Francisco, que é gato, está falando, e Juarez, que é cachorro, está falando. Só que eu falo assim, bicho, quando for cachorro e eu chamar essa função de falar, eu quero que execute outra coisa. Aí você diz, você pode mudar o texto. Beleza, se eu chegar aqui e mudar e falar assim, sei lá, vou botar aqui no meio, só para identificar. Novo texto. E imprimir, vai ser novo texto para todo mundo. Tá ligado? Se botar um if. Você falar assim, if diz tipo igual cachorro, aí faz uma coisa, outra coisa. Dá, só que aí você concorda comigo que para cada novo tipo de animal eu vou ter que vir aqui nessa minha classe animal e que eu queira, né, que seja um texto diferente e fazer um if para cada um. Tipo assim, ó. Vamos lá, eu quero que pro cachorro ele faça eco, diz nome, au. Beleza, isso aqui vai funcionar, ó. Por quê? Francisco, que é gato, está falando, Juarez au. Porque quando
eu mando o Juarez, né? Aqui, cachorro 1. Cachorro 1 é quem? É Juarez. Chama a função falar, aí ele vai vir aqui, vai executar e vai chegar aqui. Se o tipo é cachorro, Juarez é um cachorro, aí ele chama o nome au. Mas se for um gato ou um periquito, ele vai printar isso aqui, né? Beleza? Beleza. Só que aí você concorda comigo que eu falo, bicho, agora eu quero quando for um periquito, aí ele vai vir aqui, vai ter que adicionar outro else e if. Aí eu vou botar assim, if cachorro. Agora aqui vai ser periquito. Se for um periquito, assim. Como é que um periquito faz? Tá ligado? E para cada exceção que eu queira, que aí já não vai começar mais a ser uma exceção de fato, eu vou ter que adicionar um if aqui, um if se for isso, faça assim, se for isso, faça assim. Não é isso? Entendi. Então, o que é que a gente faz nesse caso? Nesse caso, eu deixo o comportamento padrão e eu faço o override, que a gente chama, que é o que? Vou na minha classe cachorro e eu faço a sobrescrita desse método, que é o que? É basicamente criar a mesma função do mesmo jeito que é no pai aqui. Eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, deixo o mesmo nome e eu boto a função que eu quero aqui. Vou botar aqui au Bilal. Quando executar, ó, au Bilal. Como é override que chama isso? É override, sobrescrita. É quando eu reescrevo um método de uma classe pai. Na hora que vai fazer a leitura, ele primeiro faz a leitura no animal, aí depois, como tem a mesma lógica, ele sobrescreve e vai pro cachorro, né? Na realidade é o contrário. Quando eu mando o cachorro 1 falar, ele vê, pô, cachorro 1 tem a função, não tem, aí vai no pai e vê se o pai tem. Aí o pai tem, beleza, executa aquela. Nesse caso ele faz o quê? Cachorro 1 falar, ele vai em cachorro, tem falar, tem. Então executa o que tá aqui, entendeu? Beleza. Dúvidas até aqui? Já deu quanto tempo? Aí 1h08. Cara, eu acho que de PO que a gente possa estar abordando. Deixa eu ver se tem mais algum. Criando classes e objetos, exemplos clássicos. Assim explicadinho é tão fácil, mas na hora de fazer. Falando é fácil, agora quando é mão na massa. O que é objeto? Visibilidade de atributos ou métodos, que é essa parada de public, private que eu falei. Métodos getters, setters e constructor. Tá, constructor eu já expliquei, né? Que é essa função que é executada quando o método inicia, né? Essa aqui, ó. Quando eu crio um objeto, ele chama essa função. Então, por exemplo, aqui no meu index, quando eu fiz isso, ele chamou essa função, tá ligado? E aí foi nesse momento que ele definiu que o tipo de cachorro 1 é cachorro. Foi nesse momento aqui que ele definiu que o tipo de gato 1 é gato, certo? Vocês entenderam isso? Entenderam? Se não entenderam, fala. Vamos fazer um exemplinho aqui um pouco mais completo. O meu construtor, aqui nesse caso de cachorro, de gato e periquito, a gente não... Essa aqui é animal. A gente não está passando nenhum parâmetro. Todo mundo sabe o que é parâmetro de função. Que bota de parênteses.
Sim, mas para que ele serve? Você tem que definir ele dentro da função, né? Tá, mais ou menos. Vamos criar um exemplo aqui para entender. Parâmetro, quando eu defino a minha função, né? Definir a função é o quê? É dizer que ela é uma função, se ela é pública, privada ou protected, dar o nome dela e dar os parâmetros e a lógica do que ela faz. A depender da minha função, eu vou precisar de parâmetros, eu vou precisar de alguns argumentos. Vamos criar uma função aqui, por exemplo, cachorro. Vamos dizer que vamos criar uma função que vai ficar engraçado. Cruzar. O cachorro ele vai cruzar. Para cruzar, aí eu vou botar um texto assim, ó, para ele imprimir um texto assim, ó. Diz nome está cruzando com quem? Outro cachorro, né? Mas aí você bota. Bota o quê? Não, né? Não, diz nome é o nome dele. Se eu botar assim, vai ficar Juarez está cruzando com Juarez. Aí é uma punhetinha, não é um cruzo. Peraí, eu vou pensar aqui, peraí. Vamos lá. Aí que entra o nosso parâmetro. Nossa função, ela depende de alguma coisa. Então é essa alguma coisa que eu vou passar como parâmetro. Então eu vou passar aqui, sei lá, o nome da variável eu vou chamar de cachorro-alvo. Alguma coisa nesse sentido. Cachorro deu. Cachorro deu. Perceba que esse nome dessa variável vai ser nesse contexto da função, da definição dela. E aí eu digo o que, para poder você executar, você chamar essa função cruzar, o cara que chamar, ele vai ter que passar um parâmetro. Aí você me diz, o cara que chama lá vai ter que passar uma variável como parâmetro com esse nome cachorro deu? Não, esse nome aqui eu só escrevi para poder fazer sentido nesse contexto aqui selecionado. Para poder eu escrever aqui, cachorro deu. Aí o código, o PHP vai ver, cachorro deu é o primeiro parâmetro que ele passou lá, né? Beleza, vamos continuar só para entender. Então, se eu vier aqui e falar cachorro 1 agora, eu vou tirar isso de falar aqui, só para não confundir. Cachorro 1 cruzar, é aqui que eu estou chamando aquela função. E já está até vermelho aqui para dizendo, o quê? O parâmetro tem que botar qual cachorro, né? Isso, expected um argumento e found 0, ou seja, está sendo esperado passar um argumento e você não passou nenhum. E ele ainda plota aqui em cima para mim, a assinatura do método, que a gente chama, que é aquela primeira linha lá de definição da função. Public function cruzar, cifrão cachorro deu. Aí eu vou lá, peraí, tá faltando um parâmetro. Ela diz aqui, para cachorro deu, tá vendo? Então tem um parâmetro que eu tenho que passar aqui. Aí eu vou passar o quê? Eu vou passar um texto chamado Juscelina, por exemplo. Quando eu rodar agora esse arquivo, Juarez está cruzando com Juscelina. Entendeu? Então, parâmetros de função servem para isso. Quando eu tenho uma função que precisa fazer alguma coisa, eu tenho que passar alguma informação para ela. No nosso caso, era só para mostrar um texto. Mas eu podia ter uma função, sei lá, de soma. E aí eu tenho que passar dois parâmetros, número A e número B. E a soma vai fazer o quê? Número A mais número B. Vai somar. Entendeu? Pensei que você ia receber lá outro cachorro 2. Pronto, vamos adicionar mais um parâmetro nessa função cruzar. O primeiro é cachorro deu, que é o cachorro que está, né, participando do ato.
Aí eu vou falar, pronto, e eu vou botar agora aqui, o outro cachorro estava olhando. Então, eu vou receber um segundo parâmetro, vírgula, que é para eu passar o segundo, que eu vou chamar aqui de, sei lá, cachorro viu. Não, vamos botar assim, para não ficar todo mundo cachorro, vamos botar só deu e viu. Ó, eu tenho dois parâmetros. O primeiro é deu, o segundo é viu. Aí eu vou fazer isso aqui. E fulaninho ficou olhando. Pronto. Lá no meu index já está dando erro. Está dizendo, é esperado 2 argumentos, encontrou 1. Então está faltando um argumento. Aí eu vou passar um texto aqui. Vou passar Manuel. Se eu executar agora, Juarez, que é o meu cachorro 1, né? A gente definiu o nome dele aqui e tal. Está cruzando com Juscelina, que é um nome que eu passei como o primeiro argumento. E Manuel, que é o segundo argumento, ó, vírgula, segundo argumento, ficou olhando. Na minha função cruzar é onde tem a lógica de quais argumentos ela vai receber quando for chamada. Onde é que a gente chama? Aqui. Foi aqui que eu chamei ela, que eu executei ela. Onde é que está definida? Onde é que está a lógica dela? Aqui. Né? É uma função pública com o nome de cruzar, que vai receber 2 parâmetros. E aqui dentro é a lógica do que ela vai fazer junto com os parâmetros e tal, e tal, e tal. Entendeu isso? Entendeu? Então, o negócio que eu falei de soma. Ah, vamos fazer com o do gato agora. O do gato é interessante. O gato, ele não tem uma propriedade chamada vidas, né? Vamos criar um método chamado aqui public function morreu. Ele vai precisar de parâmetro? Não. Pela lógica que eu estou pensando, não. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar diz vidas, vai receber o que? Diz vidas menos 1. Entenderam isso? Então imagine menos 1. isso, imagine que eu tenho um gato que tem 7 vidas. E aí eu fui lá e chamei a função morreu. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, as vidas do gato agora vai receber o quê? O valor que tem agora, então 7 menos 1. Então desvida vai receber 6. Né? Ele morreu, ele perdeu uma vida. Beleza? Vamos chamar aqui, ó. Agora no meu index, eu vou tirar esse cachorro cruzar, vou comentar só. Aí eu vou botar aqui gato 1 morreu. E depois eu vou dar um eco, que é para imprimir gato 1 vidas. Vamos ver quantas vidas ele tem. 2, tá vendo? Por quê? Porque quando eu criei o meu objeto, ele tinha 3 vidas, né? Aí digamos que eu faça isso aqui, ó. O que é que vai acontecer? Você vai ter 3 e acabou, né? Hã? Dá a mesma resultado, não? Vamos ver. Pode enterrar já o gato. 0. Por quê? Ele executou a primeira, então ele tinha 3, ficou com 2. Aí já vai diminuindo, né? Aí esse daqui... Fez uma cascata, né? Exatamente. Quando eu crio o meu objeto, ele está em memória RAM. E aí na memória RAM ele tem lá o nome dele, a raça, assim, e as vidas. Chamei ele e chamei a função morreu, ele vai lá na memória e diz está 3, atualiza para 2, né? Porque foi a lógica que a gente fez aqui. Aí chama morreu de novo, foi lá na memória RAM, 1, 0, pronto. Aí se eu vou fazer uma graça aqui que é diz vidas igual a 0,
Bateu as botas. Ó. Opa, peraí. Faltou alguma coisa. Conteúdo. Bateu as botas, 0. Tá vendo? Ou eu posso fazer diferente, eu posso fazer assim. Eco. A gente vai brincar aqui só para poder entender um pouco esses conceitos, né? Não é que eu odeio gato nem nada do tipo, pelo amor de Deus. Tinha vidas. Porém, tem. Aí o que é que eu vou fazer aqui embaixo, ó? Juarez tinha, sei lá, 3 vidas, porém tem. Aí eu vou diminuir as vidas dele e vou continuar o texto. 2 vidas agora, porque quando chegar nessa linha 16, ele já diminuiu a vida, então vai pegar o valor atualizado aqui, né? Ó. Mário Júnior tinha 3 vidas, porém tem 2 vidas agora. Mário Júnior tinha 2 vidas, porém tem 1 vida agora. Mário Júnior tinha 1 vida, porém tem 0 vidas agora. E aqui eu deixei em E aqui no gato eu posso botar um contra/barra N, que é para pular a linha. Aí fica mais organizado. Aí. Tá vendo? Ó, Mário Júnior tinha 3 vidas, porém tem 2 vidas agora. Mário Júnior tinha 2 vidas, porém tem 1 vida agora. Tá meio bugado, né? 1 vida, 0 vidas. Mas tudo bem. Entenderam a lógica? Cara, deixa eu ver aqui nesse separar. Métodos get, esses pontos que a gente já viu. Exemplo prático com objeto, exemplo prático, pilares, encapsulamento, relacionamento entre classes, já falei, a gravação já falei, herança, conceito, polimorfismo. Tem alguns assuntos que eu evito ir muito a fundo, sabe? Para não dar um nó na cabeça. Só que não dá um bug. Só que com esses pequenos exemplos que a gente já fez aqui, já deu para entender mais ou menos o que é PO. Entendeu? É essa forma de programar com objetos e herança, tá ligado? Perceba que no nosso método aqui animal é quem tem as lógicas, as propriedades, que cada um vai herdar, e se tiver alguma coisa particular dessa classe gato, por exemplo, eu vou escrever a lógica nela. E aí todos os objetos que eu criar a partir dela vão ter tudo lá, entendeu? O que for tudo em conjunto fica no animal. Os específicos ficam em cada um. Isso. Para chamar naquela parte ali do index, né? Vamos dizer assim, na principal, vamos falar. Isso. Aí agora, só para a gente finalizar, eu vou mostrar o que é que a gente tem no back-end, já para vocês verem num exemplo prático, como é que a gente está usando isso no back-end. Por que eu quis dar esse treinamento sobre PO? Porque como a gente está focado no back-end agora, é importantíssimo entender esses conceitos a fundo, não a fundo, mas entender pelo menos o básico, o intermediário ali, para conseguir entender o que a gente está fazendo, né? Veja, aqui na minha classe de Commission Controller, olha, eu chamo o construtor, aí eu faço várias coisas aqui no construtor. Aí eu chamo, ó, isso aqui, vocês sabem o que é isso?
que eu expliquei agora. Eu estou criando um objeto com base nessa classe Google Cloud Storage, né? Tá vendo? Tem um new, é porque eu estou criando uma nova. Vamos começar a usar os termos técnicos. Estou criando uma nova instância dessa classe. O que é que essa classe é? Vou abrir ela aqui para a gente ver. Ela é uma classe que eu botei o nome Google Cloud Storage, que ela tem duas propriedades. Lá a gente tinha nome e raça. Aqui eu tenho client e bucket. Na minha classe de construtor, eu estou fazendo o que? This client, estou pegando aqui a minha propriedade client. Estou criando uma nova instância do Storage Client que está vindo lá do Google, de um pacote do Google, pá. E aí eu estou setando algumas coisas que eu busquei da configuração, a segurança de acesso, qual o nome da pasta principal que a gente vai usar do Google Cloud, não sei o que. Tudo isso eu estou salvando nas minhas propriedades dessa classe. Na minha propriedade this client e this bucket, beleza? Dito isso, eu tenho algumas funções públicas nessa classe, que é, por exemplo, public function get public link, que é dado um arquivo, ela vai me retornar qual é o link de acesso daquele arquivo, qual é o link que eu posso acessar aquele arquivo, né? Então aqui, ó, tal, juntando com bucket, file path, ele constrói um link. Eu tenho uma função de upload, que basicamente essa função eu passo qual o arquivo, qual o nome dele e algumas informações, e ele faz o upload desse arquivo lá no Google Cloud para mim. E eu tenho uma função de delete que eu passo qual arquivo e ele apaga aquele arquivo para mim, tá ligado? Essa é a minha classe Google Cloud Storage. Então aqui no meu Commission Controller eu estou criando uma instância dela e estou fazendo o que? Estou usando a classe upload, né? Que é como se fosse o morrer, como se etc. E aí estou passando aqui os parâmetros que aquela classe precisa, né? Se eu vim aqui em upload, o que é que ela precisa? Ela precisa do arquivo, primeiro parâmetro, do nome do arquivo que eu quero salvar lá e algumas informações extras. Que nesse caso aqui, quando eu faço um igual e alguma coisa, poderia ser um texto, um número, nesse caso é uma lista vazia, é um valor default, porque se eu não passar esse cara, o valor dele vai ser uma lista vazia, por default, tá ligado? Então aqui quando eu chamei lá a minha função upload, eu passei o arquivo, né, que aí eu usei essa doideira aqui para poder recuperar qual é o arquivo. E o segundo parâmetro, o file path, que é o nome daquele arquivo que eu quero. Aí beleza, com isso ele já fez o upload do arquivo para mim lá no Google Cloud, tá ligado? Então vocês começam a entender os conceitos, vocês precisam saber de algumas teorias para conseguir entender o que está sendo feito aqui. Sem PO, vocês não iam conseguir entender mais ou menos, tá ligado? Você fala, pô, como assim new storage client, de onde é que veio isso, tá ligado? E agora vocês já meio que estão começando a entender. Falei pra caralho. E deu 1h30 de aula de vídeo. Bom, no vídeo eu vou ficar por aqui, valeu. Qualquer coisa, comenta, se inscreve, dá o like. Arrasta pra cima.